As Amazonas são dos elementos mais presentes da DC, dentro e fora dos quadrinhos, aparecendo em filmes, animações, jogos e por aí vai. Elas são um povo constituído por mulheres guerreiras que lutam em nome dos deuses gregos e raramente saem da própria ilha. Mas será que você sabe a origem completa desse povo? Ou até mesmo como uma nação só de mulheres faz para reproduzir e aumentar os seus números? Então, isso, junto com mais algumas outras coisas, é o que veremos no vídeo de hoje. Em tempos pré-históricos, um grupo de 5 seres que mais tarde seriam conhecidos como Afrodite, Ártemis, Hestia, Atena e Deméter dos deuses gregos andavam por aí coletando as almas de mulheres que foram injustamente mortas ou morreram por uma causa nobre. Elas então armazenaram as almas em um recipiente chamado de Caverna das Almas para que pudessem renascer mais tarde. Séculos depois, as 5 desprezaram o mundo e temeram que os corações dos homens estivessem se rendendo aos caprichos de Ares com muita facilidade. As 5 então pediram aos outros deuses que se unissem para equilibrar a balança e criar uma raça de mulheres que ensinasse aos homens os valores dos deuses, mas o pedido foi negado. As 5 continuaram, reunindo-se em um lago da Grécia e criando corpos de argila para a raça exclusivamente feminina a qual deram a vida. Isso com as almas que coletaram há muito tempo. Mas essa história tem pelo menos 2 versões, onde em uma delas o pedido foi simplesmente aceito. Quando o momento foi considerado apropriado, as deusas retornaram e libertaram todas as almas para renascerem como uma raça guerreira das Amazonas, exceto uma. A primeira a se erguer foi Hipólita, a segunda foi Antíope, irmã de Hipólita, e justamente elas foram as principais líderes das Amazonas. As mulheres então criaram a sua cidade-estado de Temícera, às margens do lago que deu a vida a elas, e viveram em paz, mas não por muito tempo. Isso porque a influência de Ares ainda era muito forte no mundo, o coração dos homens estava corrompido, e os vizinhos da ilha de Temícera não gostavam de todos os rumores que ouviam sobre o esplendor da nação de mulheres, e um deles é uma figurinha muito conhecida da mitologia grega, o rei Euristeu, que dominou Hércules devido à ira de Hera contra o semideus e ordenou que Hércules cumprisse 12 trabalhos esses que eram quase impossíveis. Um deles foi pegar para si o cinturão da rainha Hipólita, e o filho de Zeus foi enfrentado em um combate corpo a corpo pela rainha Amazona, que o derrotou facilmente. Mas esse não era meramente um cinturão comum, era um presente da Gaia, a deusa da terra, o que tornava Hipólita invencível, bem como um sinal físico da preferência das deusas do Olimpo pelas Amazonas. O problema começou quando Hipólita foi enganada e envenenada pelo próprio Hércules, que foi lá e roubou o cinturão, o que desagradou e muito as deusas. As 5 então se afastaram das Amazonas e os homens de Hércules não só as atacaram, como as capturaram, as prenderam e incendiaram Temícera. Depois que Hércules partiu para a batalha de Troia, Hipólita chorou por seu povo e implorou aos deuses por salvação. Atena ouviu a rainha das Amazonas e concordou em conceder sua salvação se não buscasse vingança pelo que havia acontecido com ela e seu povo, o que Hipólita concordou. O que é bem curioso, né? A deusa da guerra não queria que as Amazonas, o povo guerreiro, guerreasse. Mas enfim, Hipólita enganou os guardas para que abrissem a porta da sua cela e usou a força concedida por Atena para se libertar, recuperando o poder que ela tinha anteriormente. Ela então ordenou que as Amazonas se libertassem e, apesar dos avisos da rainha, elas mataram alegremente os homens de Hércules. Ao massacrar os homens, elas então renegaram o costume das Amazonas e após isso, muitas se recusaram a seguir os deuses após eles terem as abandonado. Então as Amazonas se separaram em 2 grupos, e as que seguiram Hipólita foram recebidas pelas 5 deusas que repreenderam o comportamento violento das suas criações. Como penitência por seu fracasso, os mares foram separados por Poseidon e as Amazonas foram levadas para a Ilha Paraíso, para guardar para sempre a entrada do submundo, conhecida como Porta da Perdição. Em troca, elas viveriam como imortais em seu novo lar na ilha, contanto que permanecessem lá e continuassem a cumprir o seu dever. Mas não foi só isso, também era proibido aos homens pisar na ilha ou as Amazonas perderiam sua imortalidade, onde aos poucos elas foram sendo esquecidas pela humanidade, afinal pararam de interagir com todo mundo. Mas lembra que eu comentei sobre uma única alma que permaneceu na Caverna das Almas? Então, após 3.000 anos ela foi solta. Hipólita foi instruída a moldar do barro um corpo para seu filho ainda não nascido e se abrir para Ártemis enquanto segurava uma imagem de seu desejo. Na escuridão da Caverna das Almas, os deuses observaram a última alma partir e a abençoaram, onde a alma entrou no boneco de barro e assim surgiu a Mulher Maravilha. Bom, pelo menos essa é uma das suas histórias de origem. Na verdade, demorou um bom tempo até a história da Mulher Maravilha ficar fixa, onde
essa parte da alma da caverna já foi trocada pelo útero de Gaia. Mais tarde, ao invés de ter influência das deusas em seu nascimento, ela era filha de Zeus. Mas aqui para o vídeo isso não faz muita diferença, já que eu tô falando das Amazonas como um todo. O que importa mesmo são as diferentes versões da história das Amazonas, onde a partir dos 952 a parada ficou bem diferente. Foi revelado pelo deus Hefesto que existem sim Amazonas homens, algo que todas elas decidiram esconder não só da Diana, como do mundo todo. Para restabelecer o seu número, as Amazonas costumam capturar marinheiros rebeldes e seduzi-los antes de matá-los. E graças a isso, graças à relação que eles têm, várias delas acabam engravidando, mas elas não têm controle algum sobre o gênero da criança, e muitos nascem homens. E aí vem a questão, qualquer filha nascida são aceitas no grupo, mas os homens são negociados com Hefesto em troca de armas, justamente por isso que ele sabe a verdade por trás da ilha. Esses homens são, a partir de então, trabalhadores de Hefesto em sua fundição e ferreiros. Basicamente, eles nascem e se tornam ajudantes pessoal no trabalho pesado do deus da forja. Assim que Diana descobriu isso, ela pretendia libertá-los da escravidão, mas eles resistiram, pensando que não era escravidão, que o deus o salvou da morte e que essa era a maneira deles de retribuí-lo. O que não tá errado. Se o ferreiro dos deuses não tivesse interferido, muito provavelmente esses homens, que na época eram recém-nascidos, teriam sido descartados. Depois, a Mulher Maravilha, usando seu status de rainha, oficialmente permite que Amazonas masculinas vivam na ilha. Alguns homens chegaram à ilha e começaram a construir um assentamento, o que gerou uma boa desconfiança das Amazonas mais velhas. Elas se recusaram a aceitar a ideia de homens vivendo em suas casas, mas relutantemente obedeceram à rainha. No entanto, Derinoi odiava a ideia, juntamente com todas as ações de Diana como rainha, tanto que conspirou para usurpar o lugar da Diana. E para quem não conhece a personagem, Derinoi era uma jovem amazona de cabelos negros, além de amiga e amante da filha da rainha Aclipe, mãe de Hipólita. E se vocês prestaram atenção, vão se lembrar que eu comentei que Hipólita foi a primeira amazona a emergir do barro. Então como é que ela tem uma mãe? E como é que teve uma rainha antes dela? A resposta é muito simples: inconsistência editorial. Por muitos anos a DC foi uma verdadeira bagunça e esse é um bom exemplo. Mas voltando para Derinoi, ela desenvolveu um ódio mortal pelos homens após o envenenamento de Aclipe pelos espartanos. E isso se intensificou quando Derinoi, ao defender Hipólita de um assassinato fantasmagórico, perdeu toda a sua juventude e se transformou em uma velha abatida, mesmo sendo imortal. Dessa forma, ela não conseguia mais se amar ou amar outra pessoa, onde assistiu tristemente a rainha Hipólita consumar seu ato com Zeus. E agora todo mundo que assistir esse vídeo vai lembrar pra sempre que quando a Mulher Maravilha estava sendo gerada, tinha uma velha observando tudo bem de perto. Mas enfim, usando magia e os restos mortais da Hipólita, que foi transformada em uma estátua de barro e destruída, ela criou Dona Troy para tomar o lugar da Diana como rainha. Em alguns casos, também foi dito que Hecate, deusa da magia, colaborou para a criação da personagem, por mais que eu não tenha achado nenhuma informação do porquê ela tenha colaborado com isso. Muitas amazonas a apoiaram porque ela era feita de barro em vez de ter nascido naturalmente, o que é bem hipócrita, levando em consideração que criticavam a Diana justamente por causa da sua origem do barro. Fica ainda mais hipócrita lembrando que na principal origem das amazonas, todas elas renasceram do barro, mas ok, né? Isso, combinado com toda a misandria para com os irmãos, fez com que as amazonas se deixassem levar e deixassem que Dona Troy chegasse ao poder. Como a Mulher Maravilha estava em uma investigação com a Liga da Justiça, Diana teve dificuldade em manter o seu povo sob controle, e o conflito atingiu o auge quando Dona liderou um grupo de amazonas para atacar o assentamento dos machos, massacrando tudo o que viam pela frente. Diana retornou de sua missão com a Liga para encontrar o derramamento de sangue, onde rapidamente desistiu de uma solução pacífica para tudo aquilo. Diana foi até Dona Troy e desafiou ela para uma batalha pelo direito de liderar as Amazonas. E vale lembrar que a partir dos 952, Dona tinha regeneração, o que a deixava em uma bela vantagem. Mas Diana foi capaz de passar por cima disso, vencendo Dona Troy e repreendeu suas irmãs por seu comportamento, o mesmo comportamento que as fizeram ficarem presas naquela ilha. Enquanto ela falava, Derinoi tentou matá-la pelas costas, mas uma amazona na multidão a matou antes que ela pudesse atacar a rainha das Amazonas. Percebendo o erro dos seus caminhos, elas se submeteram ao julgamento da Diana. As que participaram do massacre foram enviadas a Hefesto para trabalhar como seus irmãos, e as demais voltaram a viver em paz. Aí olha só, apesar de aparentemente terem sido exterminados, Diana conseguiu encontrar um dos seus irmãos que sobreviveu ao massacre e perdeu o braço durante a fuga. E ao vê-lo, Diana se perguntou se outros homens também teriam sobrevivido. Infelizmente a DC nunca mais abordou esse assunto e logo após isso veio o Renascimento, que mudou tudo na DC Comics novamente. E só pra mencionar, o ódio que todo mundo sentia pelos 952 realmente era bem justificável. Essa questão toda dos irmãos da Diana é bem desnecessária. Parecia que a DC propositalmente queria tornar a história da Mulher Maravilha em algo bem mais brutal do que realmente deveria ser. Elas foram de um grupo de guerreiras perfeitas e com uma sociedade extremamente avançada, junto com a bênção das deusas, para uma sociedade de mulheres misândricas, sedutoras e sem nenhum tipo de empatia. Pelo jeito eles reconheceram o erro e voltaram atrás no Renascimento, onde tudo isso que eu falei foi desfeito. E quando eu digo tudo, é literalmente tudo, onde certa noite, Diana percebe que algo está errado
errado e que a princípio ela não consegue ir ao Olimpo, mas também não consegue retornar a Temícera. Com a ajuda de Steve Trevor e de Bárbara Minerva, que havia retornado durante a história, Diana finalmente consegue voltar para casa. Isso após uma série de eventos, claro, só resumir. Mas logo que ela retornou, Diana logo percebe que Temícera, que ela lembrava dos 952, era uma ilusão e que ela nunca mais voltou para casa depois de deixar a ilha. Logo, era a primeira vez que ela estava pisando ali novamente. Enquanto isso, é revelado que uma verdadeira Temícera ainda existe, apresentando uma semelhança muito maior com a interpretação clássica da ilha e seus habitantes. Também foi revelado que as Amazonas são as guardiãs da prisão onde Alis se deixou aprisionar, e a prisão em si tem a forma de uma árvore retorcida que normalmente permanece invisível. Além de funcionar como prisão, a árvore também é um portal entre Temícera e o resto do mundo, mas é separada por uma barreira que apenas alguns conseguem atravessar, e não meramente por água como foi na primeira história de origem, onde Poseidon separou a ilha do resto do mundo. Apesar de ter sido uma resolução bem preguiçosa, onde tudo que aconteceu nos 952 era uma mentira, não dá pra dizer que é ruim. Quer dizer, é ruim, mas pelo menos menos pior do que a história anterior, que pareciam personagens completamente diferentes das originais. O mais curioso disso tudo é que a partir da última crise da DC, tudo meio que se tornou canônico. Logo, essa ilusão existiu e a Mulher Maravilha ainda deve se lembrar disso. Bom, bem como todas as Amazonas, afinal a linha do tempo da DC foi realinhada para todos, e não só para os membros da Liga da Justiça. E vale lembrar também que apesar da Mulher Maravilha ter nascido do barro, ela não difere em nada de outros semideuses e até mesmo alguns humanos. Logo, ela poderia ter filhos, assim como todos seus irmãos filhos de Zeus, e ao redor do multiverso ela já chegou a ter alguns. Boa parte com o Superman, por sinal. Pra quem acha que o casal Superman e Mulher Maravilha começou nos 952, não, tiveram muitas histórias antes disso, algumas bem horríveis por sinal. A combinação de semideus com kryptoniano deveria gerar seres quase invencíveis, mas em sua maioria são bem esquecíveis. Os filhos do Superman com a Lois, sejam canônicos ou não, costumam ter bem mais destaque, como é o caso do Jonathan Kent. Inclusive, um ou outro filho do Superman com a Mulher Maravilha já chegou a ir até a Terra principal, e talvez eu traga um vídeo relacionado a isso, mas não são personagens assim, tão memoráveis, tão lembráveis ao ponto de ter um vídeo a respeito. São secundários, de luxo. E assim, eu particularmente não sei dizer como está a ilha Amazônia nesse momento, porque eu não curto muito o Tom King escrevendo. Do pouco que eu vi, eu realmente não gostei. Tipo a Mulher Maravilha chorando em cima da bandeira dos Estados Unidos porque é um país de liberdade e o símbolo estava sendo manchado. E beleza, tudo bem o patriotismo extremo, isso aí não me incomoda. Mas não faz muito sentido com a personagem que é grega e só foi viver nos Estados Unidos depois de adulta. Então vou ficar devendo sobre as atualizações do seu povo, mas acredito que eu consegui explicar bem a origem das Amazonas e como elas conseguem manter o seu número aumentando. Bom, pelo menos na ilusão criada pela Mulher Maravilha, já que em suma, elas têm o mesmo número de mulheres desde o dia que renasceram do barro. Mas esse foi o vídeo de hoje, e se curtiu já sabe, deixa o like aí embaixo e manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos para ajudar o canal a continuar crescendo. Deixe aí nos comentários se vocês conheciam toda essa história das Amazonas e qual versão delas você achou a melhor. Valeu e até a próxima!